A graça e a paz de Jesus Cristo, amado, seja com você nessa semana. E enquanto você cada dia fortalecido e vivenciando essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a coisa mais linda na minha vida, na tua vida, na vida de todos os nossos irmãos, né? De toda a nossa família cristã. É a coisa mais linda, é a fé que agrada a Deus, entendeu? Porque se desperta no Senhor, desperta de tudo justamente de bom em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então é isso que eu desejo, que você esteja caminhando na fé que agrada a Deus. Que tem fé que não agrada a Deus, entendeu? Então por isso que é bem explícito o texto bíblico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos usar uma fé que justamente não agrada a Deus. E eu vou me atentar justamente dentro disso, depois nós vamos se atentar justamente dentro dessa realidade, dentro dessa verdade, em nome de Jesus Cristo. Mas hoje eu queria tecer, desculpe estar tirando o óculos, deu uma coceirinha no olho aqui. Eu queria tecer justamente um comentário baseado na palavra de Deus sobre a queda do homem, né? A queda do homem, eu fico assim olhando para os nossos irmãos hoje, sofrendo por falta de conhecimento, sendo explorado, usado, que é uma coisa que me assombra. Mas como eu não posso abraçar todo mundo, então nós vamos alcançando o povo da nossa comunidade aqui perto, e vocês estão dando essa oportunidade, esse prazer de estar compartilhando a cada dia essa verdade e justamente examinando da Escritura se é assim de fato e de verdade. Porque quando você olha justamente para o jardim, onde está toda a criação, formação de Deus no início, no livro de Gênesis, no capítulo 2 tem um fato da criação, justamente de quê? Da criação do homem, como imagem e semelhança de Deus. Aí Deus, observando, justamente o homem viu que não era bom ficar sozinho. Então ele vai e cria uma adjuntora, uma companheira, justamente, e ali institui justamente o casamento. Aquela união seria de duas pessoas que dentro daquela união se tornariam um só corpo. Deixaria pai, deixaria mãe. Então foi montada a instituição justamente do homem, da família foi criado. Então o homem foi colocado no jardim, foi posto no jardim, como é ciente de tudo que é cristão nesse mundo, justamente está ciente dentro disso. Mas havia uma ordem no jardim, que de uma árvore no jardim o homem não poderia justamente obter dela nada. Mas de todas as outras árvores ele podia comer, se alimentar vontadamente. E o Senhor deixou a ordem que no dia que dela comer, certamente morreria. E o Senhor passou a ter um elo com o homem, a comunhão. E você vê que lá, antes da queda do homem, você vê que não tem história ruim do homem, da família, da imagem de Deus. Então havia união, a perfeição justamente da família, entendeu? A família vivia em harmonia, em paz com seu Deus, e dentro do seu lar, administrando justamente o jardim, não havia praga, não havia nada naquele momento. Mas a partir daquele momento que o diabo se apresenta, é justamente enrustida, camuflada de um animal, que justamente leva um diálogo com aquela senhora que era Eva, então ali começa justamente a ser traçado a ruína e a destruição do homem. Porque Deus ia visitar o homem, na variação de dias, você vê que havia uma comunhão perfeita entre o Criador e a criação. Havia harmonia. E Deus chamou o homem de quê? De alma vivente. Porque ele passou a ter uma alma, a alma é a vida do homem, justamente o caráter do homem, a personalidade do homem é a sua alma, e vivente por quê? Porque havia a vida do Espírito, justamente na condução daquele homem. Então, quando justamente a mulher se atentou ao diálogo com a serpente, e ela observou, viu tudo que era árvore justamente boa, agradável para tudo na vida, como diz o texto bíblico, ela tomou e deu seu marido e ambos comeram, diz a palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, o que aconteceu? O homem morreu. Morreu como? Morreu espiritualmente, porque ele perdeu a vida. Já não era mais uma alma vivente, era uma alma morta, porque não tinha vida, porque Deus é a vida. É tanto que Adão morre com 900 e poucos anos, e que morte ele teve? Foi uma morte espiritual, não foi morte física, de maneira nenhuma.
Então, o que acontece a partir daquele momento? A partir daquele momento, o homem passou a ter uma vida independente de Deus. O homem passou a realizar as coisas sem precisar de Deus em momento nenhum. Uma vida independente foi essa opção que eles escolheram. E ali toda a criação de Deus que vem através de Adão, então todos foram destituídos da glória de Deus e todos pecaram. E o que é o pecado? O pecado se tornou justamente o sinônimo de quem justamente não vive de acordo com a palavra de Deus. Pecado é uma vida independente de Deus. Tudo que se faz independente de Deus, nós estamos no pecado. Você está vendo a situação? Então nós entramos no pecado. Tudo que acontece, nós então justamente operamos no pecado, uma vida independente de Deus, uma vida da alma. Então o que acontece? A nossa alma inchou, porque o homem passou a agir nas suas emoções, nos seus pensamentos, e o diabo também tomou toda essa situação do homem, induzindo justamente uma realidade que não havia no homem, e passou a conduzir. Então por isso que a gente lê no texto bíblico, que fala do curso deste mundo, então o homem vive de acordo justamente com a orientação que o diabo, esse ser espiritual, ele opera justamente no homem, induzindo uma cultura perversa, uma cultura cruel, que se corrompe a cada dia mais. Você vê tudo onde o homem põe a mão, o diabo tem acesso, corrompe tudo. Então você está vendo justamente o que vem acontecendo justamente no mundo. Mas a dificuldade que o crente encontra, eu vejo dessa maneira, porque nós passamos a assumir tudo ao diabo. Tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo. Então nós não temos responsabilidade nenhuma diante de Deus. Aí você olha a obra de Jesus na cruz, a palavra de Deus que ele justamente tomou a minha morte, a tua morte. A palavra de Deus que nós fomos plantados na semelhança da sua morte e da ressurreição. E ali fomos perdoar nossas ofensas, nossos pecados, e tornamos uma nova criatura. Eis que todas as coisas velhas se passaram. Mas só que o crente, nós cristãos, pouco nós entendemos que nós temos uma natureza que o diabo tem acesso. Que natureza é essa, pastor Osmário? A natureza que nós nascemos. A natureza que nós fomos concebidos na nossa mãe. É a natureza que vem justamente de Adão, em mim e você, em toda a humanidade até hoje. Então, por isso que todos dependem de quê? Depende justamente do Senhor Jesus Cristo, da misericórdia dele, para a remissão dos seus pecados. Mas a partir daquele momento que você recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o que aconteceu? O diabo perdeu o acesso a mim e a você, porque o sangue de Jesus, ele purificou nossos pecados. Aquele sangue vertendo na cruz. Mas o que acontece conosco daí para frente? Nós carregamos uma natureza. Então, dentro do crente, do cristão, ele tem o quê? Duas naturezas. Tem a natureza humana, que é a natureza carnal, que a Bíblia chama carnal, porque é contrário ao Espírito. E nós temos hoje a natureza divina, que nós recebemos justamente no novo nascimento, no batismo, no perdão dos pecados. Então nós recebemos a natureza de Deus, que vem através do seu Espírito derramado em nosso coração. Então nós temos essas duas naturezas dentro de nós. É uma coisa tão clara, é uma coisa tão explícita dentro da palavra de Deus, que você pega o livro, vamos pegar a palavra de Deus, para a gente entender isso com mais clareza. Vamos abrir no livro de Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas. Deixa eu olhar que eu estou aqui no início da Bíblia. Deixa eu olhar para o livro de Gálatas, no capítulo 7. É justamente o que diz a palavra do Senhor, para você justamente entender. Porque o crente, todos nós temos muita dificuldade justamente de entender justamente essa realidade. No capítulo 5, tem um subtítulo desse capítulo que fala assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. A palavra de Deus, no versículo 16, ela ordena a mim e a você. Isso é imperativo, uma ordem.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a cobiça da carne, o desejo da carne. Então, quando você anda no espírito, o que é o espírito? A nova vida que eu tenho, você tem. Que é a vida do espírito, a vida em Deus. Deus é espírito, é a vida que nós recebemos. Então, se nós andamos no espírito, dentro daquilo que o Senhor tem nos orientado pela sua palavra, nos ensinar, nos instruído, então a carne não cumpre o seu desejo de maneira nenhuma. Ela não faz justamente agir independente do Pai Celestial. Aí no versículo seguinte, diz assim: porque a carne cobiça ou milita, conforme a tradução bíblica, contra o Espírito. Quer dizer que a minha vida carnal e a sua vida carnal, e com o Espírito que Deus derramou em mim e você, ela briga, há uma demanda no interior. Que demanda é essa? Para saber quem domina eu ou você naquele dia. Como eu vou expressar naquele dia? Eu expresso justamente pela carne, que é a vida de ontem, ou eu expresso pelo Espírito, que é a vida de hoje que o Pai me deu, gratuitamente. É isso que o crente não se atenta de maneira nenhuma. É isso que ele vai se perdendo. Porque quando as coisas acontecem, ao diabo, ao diabo, ao diabo, então nós começamos a combater o diabo de uma maneira errada. Nós começamos a combater o diabo de uma maneira errada. E como nós agimos de uma maneira errada, então o inimigo, a gente não faz nem cosca no inimigo. Nós não atingimos o inimigo em nada de maneira nenhuma. Em outras palavras, quer dizer que nós não incomodamos o diabo de maneira nenhuma. A igreja não incomoda o diabo. Porque é bem claro esse texto bíblico. Ele é bem claro, está aqui, ó. Porque a carne, que é a nossa vida de ontem, a nossa natureza carnal, cobiça ou milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Há um conflito dentro de mim e de você. E estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você está vendo a coisa, como é que é a obra de Deus? A obra de Deus é uma coisa linda, perfeita em nossa vida. Porque quando recebemos Jesus, Ele não arranca essa natureza. Por quê, pastor? Porque Deus não criou o homem mau. O homem se tornou mau porque sujeitou o mal. Então Deus, na sua imensa misericórdia, o que Ele faz? Ele faz o seu plano de redenção em favor da humanidade, através de seu Filho, envia seu Filho a este mundo, é justamente para pagar, justamente pelas ofensas, as dívidas que nós tínhamos com o diabo, através de seu Filho, que veio na forma de homem. Quando nós assumimos essa obra, confessando pela nossa fé, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, então a vida de Deus é entronizada em mim e você, no nosso interior, através do seu Santo Espírito. Para quê, pastor? Para que a partir desse momento nós damos a cada dia o Senhor, porque diz lá no apóstolo Paulo, no livro ele diz assim: seja santo como eu sou santo. Então a igreja tem que ser separada das obras de ontem. A igreja tem que estar separada justamente desse modelo do mundo que está aí fora. Aí você não se atenta, se apega, não se vigia, não avalia a sua vida diretamente, então o inimigo passa a ter acesso a você. Você está vendo? O inimigo passa a ter acesso, começa a trazer transtorno em você. Só que o transtorno que ele traz em você, não é isso que a igreja moderna apresenta. A igreja é justamente pop, a igreja neopentecostal. Vai lá, é o diabo, resolver esse problema. Não resolve. Porque se resolvesse o problema deles, a situação desses irmãos seria outra situação. Mas não resolve porque eles estão lutando de uma maneira errada. Aí a igreja moderna, os homens se modernizaram tanto que já não são mais pastores, eles são líderes, escola de líder, congresso de líder, e o líder é aquele que domina, o líder é aquele que todo mundo corre atrás, o líder é aquele que é reconhecido como o maior de todos, o líder é aquele que todo mundo quer imitar. Você não vê nessas obras que você vê neopentecostal, na igreja que você chama de prosperidade, exorcismo, todo mundo quer imitar o líder.
o dedo, a voz, a maneira, todo mundo quer imitar. Porque quando faz isso, o líder se incha igual um sapo, de orgulho, de soberba, porque está sendo exaltado pelos seus súditos. E é isso que nós vamos se perdendo a cada dia por falta desse conhecimento. Porque a luta contra o diabo não é esse diabo que eles falam, que nem existe. Preto Velho, Pombagira, Maria Mulambo, Iaçã, sei lá, é tanto nome. Isso não tem, isso é um nome pagão, isso não existe de fato de verdade. Você vê que até nisso o diabo enganou, deu um nome e o crente passou a acreditar que o diabo é aquilo. O difícil para mim, para você, é reconhecer. Quando eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do diabo. Só que esse diabo, ele não sai de mim, de você, impor a mão na cabeça e repreender. Show Satanás. Na casa do Senhor não entra Satanás, não é assim que se expulsa. Esse demônio, ele é combatido justamente pela verdade que é dado a mim e é dado a você. É combatido isso. Por isso nós precisamos desse conhecimento. É isso, tem muitos irmãos sofrendo, desorientados por isso. Que falta essa verdade, ensinamento, falta isso em nossas vidas. Nós estamos lutando contra o inimigo que justamente de uma maneira errada. É de uma maneira totalmente cruel, porque o crente está levando desvantagem em tudo. Porque se o Pai diz, o Pai maior, o maior que está em mim, está em você do que lá no mundo, como é que nós estamos perdendo essas batalhas? Como é que nós estamos sentindo frustrado, frio, distante, vontade de largar, vontade de deixar, vontade de abandonar? Por que nós estamos fazendo isso? Porque não estão dando conhecimento a mim e a você. Então nós não estamos lutando com as armas poderosas de Deus, que foi dada a mim e a você. Então nós estamos combatendo com as armas do inimigo. Você entendeu, amado? Eu quero falar muito com você acerca disso. Por isso que eu paro aqui hoje, nessa quarta-feira, nessa semana, entendeu? Desejando a você que nós vamos estar encorajados dentro desse propósito, para que nossos olhos de entendimento estejam a cada dia escancarados, porque o Pai já abriu. Fica nessa paz, Deus é contigo, não tenha dúvida de maneira nenhuma. Você é de Cristo, eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus, é tudo nosso para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.